Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao Belu. Eu sou a Fernanda e hoje nós vamos fazer uma leitura para os signos de terra, Touro, Virgem, Capricórnio. Fala para nós quais são as energias. Equinócio de primavera, né? Então vamos ver quais são as energias, vamos conectar nossa mesa e fazer uma leitura para Touro, Virgem, Capricórnio. Me conecto agora aos mentores do tarô, a egrégora dos oraculistas, a egrégora de autocura. E alinhada à minha presença divina, eu sou, aqui e agora. Apelo à espiritualidade maior para transmitir essa mensagem de forma clara, honesta, sincera. Assim é. Então, bora lá? Vamos ver quais são as energias. Oráculo da Lua. Vamos tirar uma energia geral para iniciar a nossa leitura. Oráculo da Lua, signos de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, equinócio da primavera. Fala para nós quais são as energias. Touro, Virgem, Capricórnio, signos de terra. Quais são as energias? Oráculo da Lua. De que forma colabora com a nossa leitura? Visitante. Peço um pouquinho de paciência para vocês com esse oráculo, que eu ainda não domino ele, né? Ele tem muitas informações. Gêmeos, Câncer. E aqui veio Freia. A deusa negra. E a energia de Aquário. Vênus e Urano, Gêmeos e Câncer, o visitante. É mais ou menos essa energia mesmo que eu senti antes. Tem alguém se escondendo de uma relação, de um sentimento, de uma parceria, de um projeto, de um ambiente, sabe? E está se sentindo não pertencente ao ambiente, sabe? Essa é a energia que eu senti. Mas deixa eu ver o que Freia tem para dizer. Freia, deusa negra. O que Freia vem nos dizer aqui? Freia, no Aquário. A necessidade da gente alinhar a expectativa com realidade. Aqui eu estou fugindo de uma situação porque eu estou tendo uma visão, uma percepção, até de que tem alguém de costas viradas aqui, que virou as costas, sabe? E a percepção que eu tenho aqui não é a realidade da coisa. E ela ainda vem com um dizer embaixo aqui que é interessante neste oráculo.
sobre eu ter que beijar muitos sapos até encontrar meu príncipe, né? Então, Freya vem dizendo assim que a gente vai beijar muitos sapos até encontrar o príncipe, né? E é interessante isso, né? Quantas situações a gente vai ter que vivenciar, quantas pessoas, personalidades, situações nós vamos ter que encarar, que muitas vezes nem nos dizem respeito, né? Não é conosco, não é nosso, não é a nossa realidade, mas a gente está ali experienciando e pegando aprendizados, né? Porque nada é por acaso. Então aqui ela está dizendo assim, ó, olha, utiliza o teu conhecimento, as coisas que tem aí, né? Alinha a tua expectativa com realidade e vai à luta daquilo que tu quer, né? O 7 vem nos falar muito de espiritualidade, de escolhas. Então, o que eu estou escolhendo fazer, né? Vamos ver aqui o que mais que vem aqui. Qual é o oráculo que nós vamos usar? Este. Tarô psíquico do coração, de que forma colabora com a nossa leitura. Signos de terra, touro, virgem, capricórnio, fala para nós quais são as energias. Equinócio da primavera, Ostara para nós na Roda do Sul. Fala para nós quais são as energias. Expansão, abertura, né? Primavera. Época de florescer. Época de muitas cores. Outro 10, né? Nós já temos um 10 ali, tem outro aqui, o fluir, a roda. O sol. Uau. 2 arcanos maiores e um 6 de espadas. Entendi. Tarô psíquico do coração, de que forma colabora com a nossa leitura? Fala para nós quais são as energias. Quatro de copas. As oportunidades, a perda das oportunidades. Interessante isso. Eu ouvi sobre isso hoje, ontem. Essa é uma energia que está rondando aqui já faz alguns dias. E o que essa energia vem me dizendo? Um 3 de ouros. Aqui, assim, ó, tem muitas coisas que não adianta eu ler, né? Eu assistir filmes, ler livros, buscar material sobre situações, né? Onde na realidade eu preciso experienciar, eu sentir as coisas, né? Eu não preciso racionalizar as coisas, mas sim eu preciso senti-las. E só através do sentir é que eu vou conseguir ler a situação de fato. Então talvez isso tenha a ver com as tuas experiências, de entender, tá sempre se lascando, sempre saindo com o pesado, sempre saindo com o lado ruim, sempre saindo com o negativo, porque tu não consegue olhar que tudo isso, não consegue olhar e não consegue usar, porque tu talvez não esteja conseguindo ler os aprendizados que a vida, que o universo tem te ofertado aí, oferecido. E aí, o que eles estão dizendo aqui? Nossa, gostei da energia. A necessidade de procurar águas mais tranquilas para se alinhar, para ganhar clareza, para ganhar conhecimento, para ganhar sabedoria, contornar situações aqui também está sendo uma dificuldade, águas mais tranquilas. Eu preciso acalmar os meus sentimentos.
E aqui a gente tem embaixo o chakra da garganta, o falar, e um 8 e as limitações. Ixi. O falar, o se comunicar. Como é que eu estou me comunicando comigo mesmo? Me subestimando, me diminuindo. Aqui tem alguém que entende que as coisas têm o seu valor, né, calculado pelo que a pessoa tem e não pelo que a pessoa é, né? E realmente essa é uma realidade aqui, né? É uma realidade de uma certa parte, mas não do todo, né? E eu me olho desta forma porque eu acredito que as pessoas me leiam desta forma, porque eu leio as pessoas desta forma, pelo que elas têm, não pelo que elas são. E aqui vem vindo todo este aprendizado para que tu ganhe conhecimento, te liberte deste padrão de repetição, de interpretação. Que nem tudo é dinheiro, nem tudo é matéria. Nem tudo é no ganha e perde. Às vezes a gente está perdendo uma situação, mas no fundo, a gente está ganhando muito e a gente não está percebendo. É mais ou menos como diz aquele ditado, né? Vão os anéis, ficam os dedos. Tem situações aqui. Engraçado, não saiu 5 de Copa, saiu 4. Mas eu tô chorando por situações que eu perdi aqui, que eu ainda não percebi o quanto eu ganhei. Tá? Essa é a energia principal que veio aqui. Ah, como não dá para deixar de ser, que eu gosto muito dos arquétipos. Vamos ver de que forma eles colaboram com a nossa leitura. Signos de terra, touro, virgem, capricórnio. Fala para nós, Tarô, quais são as energias, signos de terra, touro, virgem, capricórnio, equinócio de primavera. Fala para nós quais são as energias. O navio, meio de ladinho. Navio. E aqui tem uma coisa muito, o sentir, vamos voltar lá. Tem de novo aqui, ó. As emoções aqui estão conturbadas, tá? Estão na perda, estão na lamentação, estão vibrando baixo. É isso. E eu, para manifestar, eu preciso entender o que eu estou sentindo, né? Será que o universo vai me trazer aquilo que eu quero manifestar quando eu estiver vibrando no medo? No medo, na perda de perder alguns bens, de perder um processo, de perder uma situação, uma família, filhos. Ui, tem coisas meio pesadas aqui, severas, tá? Decisões importantes tem aqui, tá? E aí eu preciso parar de vibrar no medo para que as portas se abram, ou melhor, para que eu consiga abrir as portas certas. A sereia, a ilusão, o canto da sereia. E a guerra, o guerreiro, eu tô lutando, tô guerreando. Tem batalhas aqui que não são minhas, né? Ou que são desonestas. Aqui tem gente batalhando, lutando contra si mesmo, tá? Precisando abrir o olho aqui. E o teu sentimento já te contou isso, só que tu não quer admitir, né? O que tu não quer perder, o que tu tá com medo de perder, de abrir mão,
de vir à tona, de falar a verdade, de esclarecer. Ó, o místico. Usar um lado. É que eu não estou enxergando algumas coisas. Aqui, se eu fosse conversar com vocês, nós ia muito longe, tá? Mas eu vou ser obrigada a cortar. É bem interessante, né? Mas, gente, aqui eu preciso alinhar o que eu estou em busca de, sabe? Enquanto eu estiver nessa do ganho, perco, ganho, perco, ganho, perco, e eu não sei para onde eu vou, e eu tenho medo de ir, eu tenho medo de me posicionar, e eu tenho medo de rasgar o véu da ilusão que eu estou vivendo, tá? E aqui, vamos de novo, né? O sentir, o que eu estou contando para mim mesmo, né? Eu entro num lugar e eu me sinto mal. Eu estou contando para mim, eu estou olhando, eu estou comunicando, eu estou interagindo comigo mesmo. Fernanda, tu está vendo que tu está entrando num lugar que não está te fazendo bem, que está mexendo com as tuas emoções de uma forma negativa, sabe? Para que eu tome um posicionamento, uma postura, para que eu me alinhe melhor aqui, tá? Tem essa energia aqui bem forte. Oxo. E tem uma ansiedade bem forte aqui também, tá? Fala para nós hoje de que forma colabora com a nossa leitura, como trabalhar essas energias, essas emoções, muita ilusão, uma limitação autoimposta, paradigma. Tem muitas verdades absolutas aqui. E eu sigo sempre esse padrão. Aqui tem uma quebra de padrão para acontecer, tá? E de coisas muito profundas e antigas aqui, que eu já venho carregando há muito tempo, e são coisas que tornam a minha caminhada, o meu processo mais pesado, mais lento, sabe? E tá na hora de eu abrir mão aqui para conseguir abrir as asas e voar. Meu místico, o meu lado bruxo, o meu lado ocultista, ele está querendo trazer uma cura aqui para mim. Mas eu preciso permitir que isso aconteça. Soltando determinadas dinâmicas aqui que não estão me permitindo acessar a cura, a compreensão. A compreensão. Como trabalhar essas energias hoje. O fardo aos 6 de espadas de novo. Aqui eu preciso relaxar, tá? Aqui tem um emocional conturbado. Aliás, aqui talvez, interessante isso, eu tenha medo de ir adiante e encontrar de novo a confusão de sentimentos, de emoções que eu já encontrei aqui, que eu não consegui me afastar, que eu não consegui ter uma distância para resolver os meus problemas. Aqui talvez tu tenha absorvido muito o problema do outro. E aí eu tô tipo assim, traumatizado, sabe? E tá na hora de eu olhar para isso. Reconhecer que isso está aí para resolver. Bem isso aí. Aqui muito tu pode estar carregando, aqui pode ter um casamento, vamos usar esse exemplo, tá? Que é o que veio para mim. Pode ter um casamento onde a outra pessoa tem muito problema, tem muito BO, tem muitas coisas, e eu peguei tudo isso para mim, né? E aí estoura problema lá na casa do sogro, da sogra, do irmão, do cunhado, e sempre aqui tem, né? Eu tenho que ir lá interferir, intervir. Os 7 de espadas. Máscaras, mentiras, falsidade, deslealdade, coisas pelas costas aqui. Eu já tinha falado lá do virar as costas, né? Tem alguém querendo virar as costas, ou de costas viradas, ou precisando virar as costas aqui para uma situação, tá? Ou alguém está virando as costas para alguém e esse alguém não está se sentindo bem.
O mago, manipulação, ilusão, ilusionismo, aqui eu vou precisar. Eu perguntei para o Osho o que a gente precisa para trabalhar, né? E ele está me vindo aqui com a mentira, com a política. Aqui eu vou precisar de um bom jogo de cintura para tirar algumas coisas das minhas costas para manifestar um novo, para me sentir pertencente a um ambiente, né? Não significa que eu tenha que romper um casamento, eu tenha que sair de casa, eu tenho que sair do emprego, mas sim que eu entre numa nova dinâmica. E aqui é uma coisa meio radical, sabe? E onde talvez também eu tenha que mascarar e esconder algumas posturas, personalidades minhas, verdades absolutas, alguns sapos. Olha o sapo de novo, engolir sapos, vou ter que beijar sapos, muitos sapos até encontrar o príncipe. Tem situações aqui que são aprendizados, sabe? E são forte aprendizado, a mente que mente. Falta maturidade aqui também, tá? O ir em busca das coisas com maturidade, focado, uma coisa assertiva do que eu quero, né? Às vezes eu saio em busca de uma situação porque me indicaram, porque esperam isso de mim, mas não, eu não daria tudo que eu estou dando para essa situação, né? E essa situação realmente ela me beneficia até que ponto? Então tá na hora de ponderar algumas coisas aí, sabe? E aqui vem falando do comprometimento. Tem muitos cavaleiros aqui nessa leitura, tá? Tem muito movimento, tem muita coisa para acontecer aí. Mas eu preciso estar dentro do meu processo. De verdade, olhando para as ilusões, entendendo o meu mal-estar, o que eu estou sentindo. Vai, eles falam muito isso aqui bem forte. Na totalidade. Tem gente que é aqui rivalizando, competindo e querendo puxar o outro para baixo. Talvez tenha alguém querendo ganhar nas costas de alguém aqui. E a coisa precise ficar mais clara, né? Que alguém está ultrapassando, passando os limites aqui, né? Madame Dora, de que forma colabora com a nossa leitura? Hoje é sem anjos do romance. Hoje é sem vida afetiva. Então tá, vamos embora. Jéssica Juíza. Pare de julgar os outros e a si mesmo. Você é o tipo de pessoa que avalia os prós e contras de tudo e depois se torna o juiz e também o júri, encontrando falhas nos outros. A sua certeza absoluta não tem deixado você feliz. Jéssica, juíza, suspeita que agora você está se sentindo abatido e sem esperança em relação ao futuro. Nada é perfeito o suficiente para você. Toda a espontaneidade ou surpresa de sua vida se foram. Madame Dora sabe que você está julgando a pessoa que ama, mas ela não está julgando você. Como resultado, seu amado está sofrendo se essa pessoa lhe feriu tão gravemente que você precisa terminar o relacionamento. Termine e siga adiante sem olhar para trás. Há boas chances que você esteja julgando essa pessoa de forma muito severa e pode se arrepender mais cedo do que pensa. Beijem-se e façam as pazes, solte-se e depois afrouxe as rédeas sobre os outros. Tem um julgamento equivocado sobre alguém, sobre uma situação, sobre eu não pegar o aprendizado e usar o aprendizado daquelas caras na porta, né, daqueles machucados, daquelas feridas. E aí eu estou julgando mal os aprendizados, as dores, os traumas, as feridas. A minha sombra, eu não quero olhar. E julgando mal esses aspectos, eu vou escondendo eles de mim mesma e cada vez eles me dominam mais.
E cada vez eu sigo carregando mais peso, mais sombra, mais negatividade, mais negacionismo, mais crítica severa, mais criticismo, mais mentira, mais falsidade, mais máscara. E onde é que isso tudo vai me levar? É esse que tá aqui. Que leitura! Adorei. Adorei. Vamos hoje, pergunte ao oráculo. Vai jogando a tua energia, fazendo a tua pergunta. Anjos, deuses e deusas, de que forma colaboram para encerrar a leitura? Signos de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, fala para nós quais são as energias. Vieram 3 anjos aqui, anjo, um deus e um outro anjo. O anjo do suporte. Tem uma espiritualidade, né? Espiritualidade, entendamos o nosso processo evolutivo. Existe, né, lá na tua consciência, um espaço onde tu tem suporte para fazer o que é necessário. Tu tem amparo para fazer o que é necessário. Deixa eu só ver aqui que essa carta tem umas coisas aqui. Reviravolta emocional, financeira. O universo ouviu seu silencioso pedido de ajuda, tá? Tem o suporte, tem as condições necessárias para fazer a coisa acontecer aqui. Basta botar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. O anjo da limpeza, da clareza, o sol. Não, clareza aqui não, é limpeza mesmo. Seu tempo de espera e confusão logo acabará, tá? Se alinhar, buscar mais clareza a respeito de si mesmo dentro do seu processo, descartando, limpando coisas que não agregam, que não contribuem. E aqui tem o Deus da resolução dos conflitos. Aqui eu preciso entrar em harmonia com o que eu sinto, tá? Isso ficou muito claro para mim, e agora com o Deus da resolução dos conflitos ainda me diz mais sobre isso. Deixa eu ver o que ele diz aqui, só um pouquinho. Você está sendo encorajado a se afastar de um conflito atual. Você está sendo encorajado a se afastar de um conflito atual, tá? Tem uma situação aqui que tu pode resolver, tem tudo para resolver, basta limpar a falsidade, limpar a mentira, ou ainda ter que usar, né, de falsidade, de mentira para se libertar de alguma situação, reconhecer as máscaras, as mentiras, e o anjo da dieta e nutrição. Talvez aqui esteja acontecendo uma compulsão alimentar, tá? Pedindo para ter um pouco mais de atenção e sabedoria com com o seu íntimo, com a sua casa, né? E aqui fala também essa carta da alimentação intuitiva, né? A alimentação intuitiva é interessante, a gente ouvir o que o corpo pede, né? Às vezes o corpo, a gente saliva com uma fruta, com água, né? É o corpo pedindo. Então é interessante a gente prestar atenção. Aqui tem muito prestar atenção no sentir, tá? O sentir é que vai te levar a algum lugar. Que talvez tu esteja colocando uma resistência muito forte para ir. E aqui vão lá respondendo a pergunta do consulente. De que forma o oráculo responde a pergunta do consulente, signos de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, equinócio de primavera. Celebre suas vitórias, veja tudo que conquistou e alegre-se com elas. Aqui, pequenas coisas, pequenas conquistas diárias. Aqui eu estou tão acostumado a matar um leão por dia que eu já não comemoro mais, né? E aí, nessa de não comemorar mais as minhas conquistas, as minhas vitórias, eu vou me lendo, né,
como um fracassado, um derrotado, porque ninguém está lendo as minhas vitórias, entende? Ninguém está reconhecendo, se nem eu, né? Então, preciso dar uma olhada para isso aqui, tá? Não perca a oportunidade, o rio nunca passa duas vezes no mesmo lugar. Tem alguma coisa aí que vocês estão deixando ir? Tem alguma coisa que vocês estão virando as costas ou que está virando as costas para vocês? Talvez um ego e um orgulho não estão deixando olhar determinadas coisas, né? Talvez aqui meu ego e meu orgulho ofusquem muito as coisas, tragam um brilho muito grande às minhas expectativas, quando a realidade da coisa é bem diferente, tá? É isso que eles estão dizendo muito para vocês aqui. Alinhar a expectativa com realidade. Tem um brilho falso aqui, tem um brilho, né? O sol, quando ele é muito forte, ele cega, a gente não enxerga. E isso nos diz muito do nosso ego também, né? É muito importante formar uma equipe e trabalhar com outras pessoas, mas caso não tenha encontrado colaboração, faça sozinho, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu espero ter ajudado. Que a gente consiga entregar o melhor de nós, trabalhar essas energias para entregar o melhor de nós, e não é entregar o melhor de nós para o outro, mas sim entregar o melhor de nós a nós mesmos a cada dia. Gratidão infinita e até a próxima leitura.